Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz a todos. Estamos começando mais um culto abençoado na presença do Senhor, nosso culto de ensino da palavra, nesse novo formato. Até passar toda essa situação, nós estamos, pelo menos na semana, com os nossos cultos gravados, online, mas no domingo nós estaremos ali, no culto presencial pela manhã, a partir das 9 horas, e tomando todas as precauções. Infelizmente não teremos a presença de todos, mas aqueles que puderem ir, aqueles que vão se inscrever para comportar o número de pessoas, serão bem-vindos para podermos celebrarmos juntos a glória de Deus. Amém? Então, nosso ensino da palavra, o nosso culto levando a vida cristã a sério, depois de aí um tempo sem nos encontrarmos, como sempre eu digo, não estamos juntos presencial, mas estamos juntos no Espírito, estamos no mesmo Espírito, na mesma comunhão, em nome de Jesus. Então, o nosso texto hoje, meus irmãos, está em Efésios, no capítulo 3, verso 14. Amém? Pegue sua Bíblia, Efésios capítulo 3, verso 14, e a palavra diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Amém? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graça, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado com a tua mão forte, com a tua destra fiel. Pedimos que o Senhor abençoe esse momento, o momento da palavra, e que ela sirva, ó Deus, para nos ensinar, para nos admoestar, para trazer graça sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Quero compartilhar hoje com os irmãos o tema da nossa mensagem. Dentro desse tema, levando a vida cristã a sério, a importância de continuar orando. Porque há uma grande necessidade. Nós sabemos disso. Então, irmãos, a palavra do Senhor, o texto que nós lemos, nós verificamos que o apóstolo Paulo, ele fala de um motivo, de uma causa. Ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então, nós também temos muitos motivos de oração. Nós também temos muitos motivos pelos quais devemos continuar orando. A igreja precisa e há uma necessidade de continuar em oração. Tem uma frase aí que nós estamos ouvindo muito nesses últimos dias, que a igreja está fechada, mas os céus estão abertos. Então, o céu, ele não tem congestionamento e ele não está em crise. Ele está aberto durante 24 horas e nós temos acesso ao Pai. Então, por quê? A importância de continuar em oração. Então, nós temos aqui algumas observações que nós precisamos fazer. E a primeira delas é que a oração é uma necessidade do cristão. É uma necessidade da igreja. Nós precisamos orar, meus irmãos. Orar para nos fortalecer. Orar para interceder. Orar uns pelos outros. Então, nós observamos que a oração, ela é uma necessidade, acima de tudo, é uma necessidade do cristão, necessidade da igreja. E outra coisa, irmãos, oramos, por ser uma necessidade, porque Jesus orava. Há uma necessidade porque ele viu essa necessidade de continuar orando e ele nos ensinou, ele deixou esse exemplo para cada um de nós. Ele, por ser o Filho de Deus, deixou esse exemplo para nós porque ele
viu a necessidade de nos ensinar a orar. Ele viu a necessidade de deixar esse exemplo da oração, e eu quero que os irmãos acompanhem aí, a palavra do Senhor está em Mateus capítulo 14, no versículo 23. Mateus 14, versículo 23, a palavra diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então vejamos, Jesus era um homem muito ocupado e ele estava sempre ensinando, pregando, evangelizando, andando de cidade em cidade. Mas uma coisa que ele jamais deixava de lado era o tempo da oração, era o tempo de estar com Deus, era o tempo de estar com o Pai. Então, irmãos, se Jesus orava, se Paulo orava, nós também precisamos orar, principalmente nesses momentos difíceis. Nós temos causas de oração, como o apóstolo Paulo colocou aqui: por esta causa eu me ponho de joelhos. E nós, como servos, como filhos de Deus, também precisamos nos colocar de joelhos diante do Pai, porque é uma necessidade da igreja continuar nesse tempo de oração, continuar buscando a Deus em oração. Também em Marcos, no capítulo 1, no verso 35, mais uma observação sobre a oração e sobre Jesus. Ele diz: tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, nós observamos que Jesus ele não tinha momento, ele não tinha um tempo determinado para orar. Ele orava segundo a necessidade. Era de madrugada, era à tarde, era pela manhã, era à noite. Nós também precisamos dessa necessidade. Os pedidos de oração estão chegando. As pessoas estão pedindo oração. São muitos clamores, são muitos pedidos. Então, nós precisamos dessa necessidade. A igreja precisa cada vez mais buscar esse momento da oração. Nós vemos também outro exemplo, é o exemplo de Daniel. Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, também nos dá esse exemplo de homem de oração, da necessidade de orar. Olha só, Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então isso era um costume já na vida de Daniel. Isso, irmãos, precisa ser um costume em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso proceder. Nós precisamos criar esse costume em nossas vidas. Orar quando levantamos, orar quando agradecemos a Deus pelo alimento, orar pelas necessidades, lembrar dos enfermos e por aí vai. Precisa ser um costume em nossas vidas. Por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E qual é a causa que nós estamos orando? Precisamos meditar nisso. Amém? A segunda situação que eu quero falar sobre a importância de permanecer ou de continuar orando é que não é só uma necessidade da igreja, do cristão, mas nós precisamos continuar orando porque Deus, Ele ouve a nossa oração. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Você já sentiu aquela sensação de estar conversando com alguém, está contando um caso, está contando algo para uma pessoa e a pessoa está desatenta, ela não está ouvindo, ela não está prestando atenção àquilo que você está falando? Isso causa uma angústia na pessoa que está conversando, na pessoa que está contando a sua situação. E de repente você pergunta à pessoa assim: você entendeu? Você ouviu? E a pessoa diz assim: desculpa, eu não estava prestando atenção, eu estava distraído aqui com Deus. Não acontece isso. Ele sempre ouve as nossas orações. Ele sempre ouve os nossos pedidos. Ele sempre está atento.
Isso é um consolo para nós. Isso é algo bom e agradável, porque a oração é uma conversa, é um momento onde estamos dialogando, falando com Deus. Estamos nesse momento de diálogo, contando as nossas dificuldades, as nossas lutas, sabendo que está alguém ali que está ouvindo o que nós estamos falando. Amém? Então, o salmista, no Salmo 65, no versículo 2, a palavra diz assim, Salmo: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. A ti, ó tu que escutas, Senhor, que ouve as nossas orações, a ti virão todos os homens, a ti virão todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que estão oprimidos. Iremos todos ao Senhor, iremos todos buscar a Deus. Essa deve ser a nossa rotina, esse deve ser o nosso dia a dia, de estar buscando ao Senhor, de estar na sua presença, de ser algo bom, estar compartilhando, estar buscando com Deus, estar na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? E também nós temos um exemplo muito claro que o Senhor ouve as nossas orações, um exemplo do próprio Jesus. Olha que maravilha. Aqui em João, no capítulo 11, João, capítulo 11, no verso 41 e 42, a palavra diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E o versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha que maravilha. O próprio Jesus orando ao Pai e dizendo: eu te dou graças, porque eu sei que tu sempre me ouves. Então, nós temos essa certeza através da palavra do Senhor, Igreja de Deus, que o Senhor, Ele escuta o nosso clamor, que nós não estamos lançando palavras ao vento, que nós não estamos conversando só. Deus está presente do nosso lado, Ele está ali ouvindo, Ele está ali presente, meus irmãos. Quando nós temos algo a fazer, quando nós temos algo a resolver, nós não podemos resolver com nossos próprios recursos de imediato. Nós não devemos procurar situações ao nosso redor. Nós precisamos ir a Deus em oração, porque Ele ouve, porque Ele está presente, porque o Senhor cuida de nós, irmãos. A oração Ele deixou para que possamos conversar com Ele, para que possamos ter um tempo com Ele, para que possamos estar mais perto dEle. Amém? E o terceiro motivo que eu quero compartilhar com os irmãos dessa palavra que Paulo falou: por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai, e que eu e você também precisamos nos prostrar diante dele, diante de toda essa situação, além de ser uma necessidade que eu e você precisamos, e porque ele nos ouve, não somente isso, mas outra coisa muito importante: ele responde às nossas orações. Que maravilha! Nós temos um Deus que ele não só nos manda, nos pede para que possamos orar, que ele ouve as nossas orações, mas também que ele dá respostas. Nós temos testemunhos, muitos testemunhos de respostas de oração. Nós temos, na verdade, mais testemunhos de respostas de oração de que orações que ficaram sem respostas. Nós temos testemunhos de pessoas que falaram com Deus, que pediram em momentos de angústia, e que Deus, ele transformou esses momentos em momentos bons e agradáveis, porque ele sempre responde às orações. De uma forma ou de outra, ele responde às orações. Muitas vezes é desagradável para nossas vidas. De repente, não é o que nós queríamos, mas ele responde.
Ele responde cada oração. Ele não deixa a oração sem resposta. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Mas o certo é, a palavra diz, Deus ele sempre vai responder às nossas orações. Vamos lá para Atos, capítulo 16, que nós temos aí uma resposta de oração. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25 e 26, ele diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Resposta de oração. Nós podemos ver aqui uma resposta imediata. Muitos não têm, mas aqui Deus agiu de uma forma imediata e nós poderíamos olhar aqui muitas respostas de oração que foram imediatas, outras demoraram mais, mas aqui eles estavam em uma situação que eles começaram a clamar ao Senhor, eles começaram a orar e a louvar a Deus. Deus atendeu a oração, Deus trouxe graça, Deus restaurou, e isso é o que nos faz orar, irmãos, e isso é o que nos faz clamar. Isso é o combustível que nos leva cada vez mais a estar na presença de Deus. Vamos ver também outro texto que está em Lucas, Lucas capítulo 18, versículo 7 e 8. Lucas 18, versículos 7 e 8. A palavra diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? O versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Depressa, ele fala de uma pressa que ele fará justiça. Precisamos entender que essa pressa, irmãos, é no tempo de Deus, não no nosso tempo. É no tempo escolhido pelo Senhor. A pressa que o Senhor vai responder às nossas orações. O bom é que nós precisamos continuar clamando por essa causa. Eu me ponho de joelhos diante do Pai. E quero concluir aqui, né, essa mensagem com um texto de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13, que ele fala também sobre a oração. E olha o que Deus fala, né? Deus fala na oração. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13, ele diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, versículo 14, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Então, irmãos, a igreja precisa continuar clamando. Há uma necessidade da igreja continuar em oração. A palavra do Senhor diz: se eu fizer isso, se não houver chuva, se houver peste, se houver calamidade, ou pode haver qualquer coisa, ele diz: se o meu povo clamar, se o meu povo estiver em oração, eu escuto. Eu não só escuto, eu respondo. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de continuar em oração. Em qualquer momento, meus irmãos. Nós oramos, devemos reunir a nossa família, devemos reunir os nossos filhos, nossos entes queridos. Se você está só você e a sua esposa, tenha um momento de oração, escolha aquele momento, o momento de você orar sozinho,
momento de orar com a esposa, momento de orar com a família. O que nós não podemos fazer é deixar de orar. Assim como Paulo falou aos Efésios, por esta causa eu estou orando, por esta causa eu estou dobrando os meus joelhos, por esta causa eu estou diante do Pai. Então, meus irmãos, levando a vida cristã a sério, é levar a vida em oração. Levar a vida cristã a sério é ter um tempo com Deus, é ter um tempo com oração, é estar clamando por toda essa situação que estamos enfrentando, por tudo isso que estamos vendo ao redor do mundo, é algo que está em todo lugar. Então nós, como igreja, precisamos urgentemente dessa necessidade de orar, de buscar a Deus, de colocar diante dele, de colocar diante do altar do Senhor. E assim ele há de responder às nossas orações. Ele não só ouve, mas ele também responde a cada um de nós. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, vamos agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. Vamos ter um tempo de oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, damos graça a Deus, porque até aqui o Senhor tem amparado a sua igreja. A palavra do Senhor nos adverte que devemos continuar em oração, que devemos continuar, ó Deus, orando, que devemos continuar na tua presença, que devemos continuar buscando. Nós não podemos parar. Devemos orar pelos enfermos, pelas autoridades, orar, ó Deus, por toda essa situação, que o Senhor mude, que o Senhor restaure vidas, que o Senhor restaure empregos, empresas, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, as empresas que não estão trabalhando, as que estão trabalhando, que o Senhor abençoe, aqueles que ainda estão indo para o seu trabalho. Continuamos orando para que o Senhor abra a oportunidade, abra portas, que venha abençoar, que a igreja, que a sua empresa prospere, que cresça cada vez mais em nome de Jesus. Os empreendedores que trabalham por conta própria, que o Senhor abençoe, ó Deus, para que o seu negócio continue, que a pandemia não seja um empecilho, que não seja uma barreira, que o Senhor abra portas em meio a toda essa situação. Cuide do seu povo, abençoe cada vez mais. Oramos pelas famílias, oramos pelas pessoas que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor venha confortar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer consolo, que o Senhor venha trazer graça, que o Senhor venha trazer bondade. E aqueles, ó Deus, que estão em casa, que estão se recuperando, estão com o vírus, que o Senhor traga restauração, que venha sarar os pulmões, as narinas, a garganta, que traga de volta o ânimo, que tire a moleza do corpo, que tire toda a febre, que tire todo o mal. Visita cada um, ó Deus, traga a restauração, o Senhor traga bondade e misericórdia. O Senhor continue, ó Pai, restaurando a sua igreja, restaurando as nossas vidas. O Senhor continue, ó Deus, cuidando de cada um de nós. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha trazer refrigério sobre nossas vidas, consolo àqueles que estão sem esperança, e que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas, que a boa mão do Senhor esteja nos conduzindo. E é em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém? E graças a Deus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se essa mensagem trouxe graça sobre a sua vida, compartilhe, abençoe alguém, abençoe um irmão. Que a graça do Senhor esteja com todos. E em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a graça de Deus. Amém? E graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor.